Amigos, bom dia. Estamos em uma série de lições. O que seria Kabbalah? Vamos ler os tratos e podem ser feitas as perguntas sobre a lição. As que serão relacionadas à lição serão traduzidas durante a mesma. Fragmentos escolhidos sobre o tema. Já nós tivemos várias palestras sobre o que é a oposição na sabedoria da Kabbalah. Vemos que a humanidade se encontra sempre oposição. E é natural que qualquer coisa que se desenvolva nesse sentido, há uma força que desenvolve e uma força que a detém. E por meio disso nós também temos o desenvolvimento e a expansão e a retração como uma respiração. Em qualquer lugar que seja, temos essas duas forças, porque sem o equilíbrio entre elas não pode acontecer um desenvolvimento adequado. E assim anda. Quando se desenvolve dentro da sua geração, também se desenvolve do que é em totalidade, o que acontece em geral. Temos um clique que está quebrado, e este clique que está quebrado revela esta mesma centelha que é preparada como se fosse por sobre o que é a ruptura e que demanda uma reação nas quais se estas mesmas centelhas, essa inclinação e a meta a elevar-se por si própria, de não estar dentro do desejo que está quebrado, mas de acordo com as centelhas, apesar de que as centelhas estão rompidas, mas vivificá-las, porque isso a correção, quer dizer, qualidades do otorgamento, atuam. Isso quer dizer, da Dan Harishon, começam a desenvolver-se. E esse é o mesmo processo. De onde mais e mais pessoas, e em cada geração, começam a revelar a necessidade de reconhecimento, de pertencimento à força superior, gridem. E, portanto, nós temos de Dan Harishon, do primeiro homem em diante. Temos realmente uma cadeia de cabalistas que há neles em todos os tipos, que se alçam de acordo com que são suas inclinações e preparações, e que nos desenvolvem neste método, do que é o método
que é o método da revelação do Criador às criaturas neste mundo. E quem é a criatura? É esse mesmo cabalista. E certamente que devido a que existem muitas pessoas que se sentem desejos, então esses cabalistas também se ocupam da razão. Apesar de que não se tinham ocupado totalmente, teriam sentidos que estavam a favor e desejos que estavam contra do que era o alcance da divindade, quer dizer, da ocupação. Em oposição e está no desejo de receber o que nós chamamos de egoísmo. Conjuntamente com você está rompido, isto demanda uma dimensão diferenciada, um nível diferente, que é o outorgamento, que isso já pertence a uma vida que é diferente, a outro mundo. E, portanto, um cabalista resulta que ele, inclusive, o que é a sua própria interioridade, está dividido em dois mundos, da influência da força de outorgamento, força de todas as formas em ascensos e em descensos, e cada vez se desperta nele essas duas distintas forças, o que são as Reshimot, das centelhas, o desejo que está rompido, a direita, a esquerda. Isso com relação à pessoa, e isso com relação também ao que a pessoa e seu entorno. Se a pessoa está oculta, que se ocupam então. E como escreve Bar Sulam, que também desde Adam Arishon até Abraão, inclusive, se escrevia todo tipo de livros. E então, naquele tempo, um livro era como no dia de hoje, algumas páginas. Mas, de qualquer maneira, escreviam para poder passar para uma pessoa a outra, para poder repassar aos seus estudantes e de geração em geração, para transmitir a todos a mesma ideia, o mesmo compêndio. E o primeiro que atuou, certamente, que uma geração anterior a Abraão, 20 gerações anteriores a ele, de todas as maneiras, foram etapas longas. Desde, digamos, desde menos de 6.000 anos, menos de 3.500 anos, ou seja, 2.500 anos desde Adão até Abraão. Houve etapas diferentes. Além disto, de todas as formas, nós não entramos muito neste tema, mas Abraão foi o primeiro que punhos de Rambam e de Bar Sulam, e também de José Flávio, e dos historiadores, que ele se apresentou com muita resistência, e sobre isso está escrito na Torá. Todas as escolas anteriores a Abraão estavam em resistência, que se viu obrigado a abandonar a Babilônia. Opositores, é algo que é natural, que não há algo que envolve sem uma resistência. Nós vemos isso inclusive na natureza, no animal, que tudo desenvolve de acordo com a luta e que não pode ser de outra maneira. E portanto os cabalistas olhem isto de uma maneira, recebem isso desde o alto, que é o Criador quem organiza todo este conjunto de forças, também tem que serem confundidas. Por um lado, é o que se desenvolve a força espiritual,
contra o restante dos seus e é o que aquele que se desenvolve do lado material com relação aos cabalistas, de que eles atuam com todas essas forças por si próprios e até onde seja possível, os cabalistas não, porque eles entendem que toda esta oposição vem do mesmo Criador, que é Ele que envia esses meios, essas dificuldades e essas forças que vêm e se encontram, por certo que vêm abaixo do seu governo, e é a resposta, é a reação que tem que ser de acordo com isto. E nós temos que atuar com um só propósito, com a revelação do Criador à criatura neste mundo, que é o propósito que tem a sabedoria de Kabbalah, que foi revelado. Não pode ser que se revele um lado sem o outro. E, portanto, há que relacionar-se com a opção de uma maneira que seja racional e entender que é assim desde o momento no qual a luz criou o desejo de receber, que o desejo de receber foi feito pelo mesmo desejo de outorgar, e cada um se encontra em oposição um ao outro, e devem, apesar que estão em oposição, devem desenvolverem-se de maneira recíproca, porque a luz também se desenvolve a partir desta criação e organiza mais e mais do que é um certo tipo de conexão multivariado, e portanto nós devemos cada vez relacionarmos-nos com todos esses fenômenos de uma maneira que seja criativa e entendermos esta questão, apesar de que isto lhe é provocado aos cabalistas muito. Por um lado, como que está escrito na sabedoria de Kabbalah, sobre todas as forças negativas, de que ao final vamos aprender, vamos estudar os sistemas pelo qual nós passamos, as etapas pelas quais nós passamos, para que nós possamos nos desenvolver e que possamos também conservar a nós mesmos para desenvolvermos-nos em certos limites e ver esse desejo de receber, que denominamos de ego, a que desenvolva-se. Também que a sabedoria de Kabbalah, quando ela se coloca o povo de Israel no mesmo grupo de Abraão, então nós vemos que a mesma sabedoria de Kabbalah existiu unicamente durante um certo tempo, em uma forma muito especial, muito reduzida, muito curta. Existe que uma etapa de Moisés, e até onde que durante todo houve essa percepção de dificuldades, atrapelos, rupturas, dificuldades de uma forma geral. O povo começou a desandar de Moisés, e o povo começa por si próprio a estar abaixo de sua mão. E assim eles começam a cair dessa altura denominada Moisés. E o que é o comportamento material que
que é cópia material do que é sabedoria. E as pessoas têm que todo tipo de amuletos, coisas que possam, através desses símbolos, chegarem ao divino. E é assim que o povo se comporta. E quanto mais a sabedoria sai deste povo, mais se esconde. E o ocultamento por completo da sabedoria de Kabbalah do povo aconteceu no que foi a destruição do segundo templo. E caíram do que era o amor ao próximo ao ódio infundado e gratuito. E temos que entender que, exceto a sabedoria de Kabbalah, nada e nem ninguém se ocupa estritamente de ama o teu próximo como a ti mesmo, apesar que esse é o princípio geral da Torá, e é o que é dito nas religiões. E a sabedoria de Kabbalah e a Torá e a luz já não existem do que o povo conhece, e por esse mesmo motivo, o povo permanece no que é o exílio do mesmo método da conexão e do amor. E que toda a compreensão que existe de que é a força superior e do que é o povo e o propósito desse desenvolvimento e lançar e cada geração a revelar aos cabalistas que estão em correspondência com esta mesma geração para as próximas gerações, assim como nós temos que ver as atividades com oposição que se apresentam diante dele e o desenvolvimento que eles também nós vemos entre as pessoas religiosas direita pertencem ao que são anteriores a Sulam, e nós vamos estudar sobre eles, e cabalistas que são posteriores a ele, e cabalistas posteriores a Rabash, e que prepararam esse método, e este método, de acordo com isso também, que se levantam opositores. E há um novo método, uma nova religião. Está acontecendo aqui. Porque aonde os cabalistas atuam? Em quais qualidades? Em quais âmbitos? Em quais territórios? Vamos estudar sobre a oposição da sabedoria de Kabbalah. E, novamente, vamos tratar a partir disto de entender que é o que acontece aos cabalistas e o que nós vamos confrontar-nos e como nós invertemos essa mesma força que aparentemente são más, como convertemos em boas e úteis, e que em total nos ajuda a nós a entender melhor o que é o processo geral que o Criador dá a essa criatura para manejar a elas apropriadamente, a correção plena desse mesmo desejo que deve corrigir-se. Por gentileza, adiante. Nós lemos da fonte sobre o tema do que é oposição à sabedoria de Kabbalah.
Antes de mais nada, despreza-se os cabalistas e depois se entende. Vamos ler o fragmento número 5. Nós vamos estudar aqui, senão que o que nós queremos entender plenamente o que é providência. Necessitamos agora, nessa geração, aproximarmos-nos do que é o justo de verdade dessa geração, para que nos evidencie a fé de acordo com o tempo, porque a fé se necessita qualificar cada dia novamente, e isto é o princípio do que é o mal que aumenta a cada geração, que é ocultar ao justo verdadeiro de cada geração, justamente como nós vemos tangivelmente que o principal da disputa sobre o justo da mesma geração. E nos dias seguintes, ao mesmo justo se acrescenta a ele esse conhecimento, e percebe-se então que ele era justo, e se reconhece isso, e podem se repartir isto. E nos dias do Ari, uma disputa enorme acabou vindo sobre Ari, daqueles mesmos que se encontravam nessa geração, e havia uma renovação muito grande, como se vê nos escritos do Ari. E logo em outras gerações foi aceitado isto, que ele era um grande cabalista, e houve uma renovação maravilhosa, uma pessoa divina, que somente foi reconhecida após o seu tempo. Somente possivelmente puderam ver os que vieram posteriormente a ele. O mais interessante disso é o que aconteceu também com Baal Shem Tov. Teve uma luz maravilhosa a seu tempo, e houve uma grande disputa em torno dele. E também, novamente, opositores vieram sobre ele, e não podiam aceitar a Baal Shem Tov, e em cada geração tivemos opositores e grandes mestres. E o principal é que a principal qualificação que nós temos é justamente por meio dos justos e da verdade, que estão em cada geração, mesmo que não sejam apreciados, e não há um juízo em seus dias, e deve-se a cada dia esclarecer e aumentar a fé, de acordo com os atos da criação deste mesmo dia, que se não esclarece a não ser por meio do justo que se encontra nesta mesma geração. E, portanto, a geração trata de ocultar o justo e colocar dificuldades para que ele seja considerado justo somente na geração seguinte. E este é o princípio da fé da Kedushá de Israel, que depende deste justo. Simplesmente isto. Quer dizer que em cada geração, em cada cabalista que atua em uma certa geração, há sobre ele pessoas que o repulsam, que não podem estar de acordo com ele. Na natureza tem esse ciclo particular, e passa-se exatamente entre nós. Quando nós ascendemos, podemos estar de acordo com os níveis pelos quais nós já passamos, pelas coisas que nos sucederam, mas sobre a situação presente nos encontramos, todavia, dentro de uma disputa, e unicamente após que nós a passamos, a direita, a esquerda, o meio, com ascensos, descensos, esclarecimentos, evidências, assim nós podemos estar de acordo com o passado. E isto já entra na correção. E, portanto, as coisas são claras e simples. Há que ver no que é a forma de desenvolvimento, como é na natureza. E vamos sentir interiormente, a partir da resistência, face a face, entre a direita e a esquerda, entre força de otorgamento e força de recepção, entre as duas forças que atuam na natureza. E, portanto, não há aqui de que
tanto emocionar-se, mas nos encontramos em uma luta entre essas duas forças. E não a luta que assim nos parece, mas que é a forma de conexão e a forma também de correção. E desta maneira é como nós chegamos a estabelecer essas duas maneiras de interrelação. E aprendemos neste contradito, neste confronto, essas duas forças. E em cada geração em que atua um cabalista, não há uma chance que ele seja aceito pelo povo dentro da sua própria geração. E se encontra no nível de que não é capaz de fazê-lo. Mas quando passa esse cabalista, passa o tempo, então há uma mitigação, um adoçamento. Não que agora se entende Ari, claro que não entendem. Há aqueles que inclusive que se ocupam da espiritualidade, mas sequer são perceptíveis à luz que Ari revelou. Uma vez eu me encontrei com... Eu não penso que já haja esse processo ainda. Estive com representantes do que são estudantes de Rambam. Em Tel Aviv, um grupo existia nesse sentido. Eles eram os que tinham um kippah diferenciado. E perguntei a eles, por que não estudavam junto conosco? E eles disseram, nós não podemos estar de acordo com o método de Baal Sulam. Por certo, nós valorizamos, ele sabe muito mais do que nós, mas nós não admitimos o seu método como válido para nós. Nós argumentamos que temos uma verdade que é maior que de Bam. E eu perguntei então, que detrás de Ari, atrás de Talmud Sefirot, de acordo com Ari, de acordo com foi escrito, ele interpreta e explica o Ari. Me disseram, certo, mas Rambam é muito mais profundo do que Baal Sulam. Então nós preferimos Rambam. Não que ficaram dessa maneira. É a raiz da alma de cada um. Há os que amam o método de Rambam, como fala da criação, e que não é concreta, como Ari, Sefirot, Partsufim, níveis de Aviut, de Massach. E então, tanto uma coisa quanto a outra. É assim o que eu digo é que nós temos que entender que estes mesmos cabalistas, inclusive, que não aceitavam a Ari, e um monte de cabalistas nesse sentido, não eram poucos, que não aceitaram, logo, posteriormente ao seu tempo, veio um aceite. Mas quando ele se levanta no seu tempo, é uma renovação, uma inovação trazida ao mundo. Não uma inovação que se manifesta para o restante das almas somente na geração seguinte. Portanto, é difícil estar de acordo com ele, apesar que Baal Sulam escreve que todos os cabalistas, quando veio Ari, todos se prostraram diante dele e aceitaram a sua Torá. Não foi isso de uma maneira tão simples assim. Seguimos adiante, eu não tenho nada mais que acrescentar. Alguém quer perguntar alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, a conclusão aqui é: cada cabalista e cada método, cada progresso, que não há aqui um método que seja novo, mas que de acordo com as gerações, quando chega a Rishimoto, um despertar da ruptura, outros... Também nós estamos em um extrato de Rishimot, e é nesse extrato que há Rishimot, que são mais agressivos, que servem à correção, e que sim, vêm a corrigir-se, e até o final. E há aqueles que se encontram como fosse uma forma limítrofe, que estão esperando, mas que vem que não serve para ele essa sabedoria. Estão como pertencem e ao mesmo tempo não pertencem.
reapresentam resistência, como nós vemos, pessoas que esteve conosco e depois que saíram, não estavam preparadas para a nossa mensagem, passaram a ser opositores, tiveram que justificar-se a si próprios, não estão maduros por completo. Isso é o que acontece. Também há algo que aconteceu em muitos casos nos dias anteriores à época de Ari também. Se pode dizer que... Vamos ler a citação número 1 do que você disse. Citação número 1 de Rabash. O que é a questão da importância da sociedade? A pessoa recebe um despertar desde o alto, para que chegue a um lugar onde se trabalha com conhecimento para chegar à intenção de otorgar e a satisfação ao Criador. Ele é dada à pessoa vários estímulos de despertar, e se ele não se esforça para chegar a isso, então toma alguns dados e são obrigados a escapar-se da luta, e a pessoa permanece como justa e diz: tem que se abandonar essa sociedade. Eu tenho razão nesse sentido. E justifica-se a si mesmo. E se sente a si mesmo como sendo justo. Quer dizer, não fica uma alternativa. Se ele não corrigiu o seu desejo de receber, ele deve justificar-se a si mesmo. O desejo de receber, assim, exige de nós a cada momento demonstrar o que nós existimos. Que existimos, isso quer dizer que temos razão. E assim nós temos com relação a nós mesmos, todavia mais com relação às pessoas que saíram do que é a correção da sabedoria de Kabbalah. E eles assim pensam: seguimos adiante porque a providência é de forma tal que, por um lado, temos que difundir nosso método, que tem que ser com este conhecimento de geração a geração, e por um lado ele é obrigado a difundir, e por outras coisas estão tão organizadas de tal maneira que o incomodam de todas as maneiras ao longo de toda a história. No último tempo da história também foi assim. Não sabemos o que foi o tempo anterior à história, mas isso incluindo Rabi Moshe de Lyon e logo Rambam, sempre foi dessa maneira. Não conhecemos todas as resistências e oposições que aconteceram na sua época. Pensamos que foi algo pronto, foi aceito por todos quando ele escreveu. Escreveu de forma tal que foi como se fosse um bálsamo para todos, um agregado à Torá e à Guimará. Não é algo que é simples assim. A luta sempre acontece, lutas sempre existiram. E o que acontece é que sem isto não há um aferrar-se do cabalista aonde ele se encontra. Ele tem que sentir que há limites na natureza humana, que quer elevar por sobre ele esta mesma natureza que o detém e que não está de acordo com ele. Não está de acordo com ele quer dizer que ele tem que ocupar-se de tudo que é o espessor de toda a criação e de todo o egoísmo. E eu queria dizer que é algo que é simplesmente sem a esquerda não é possível progredir. Não renunciaria de nenhum modo aos meus opositores, não dispensaria aos meus inimigos. Até onde nos amargam a vida? Sem eles é impossível progredir. Como fazê-lo? Nós estudamos no que é o desenvolvimento do feto. É uma força que detém. As portas se fecham, há pressões sobre ele. De que maneira? Quando ele nasce, que tipo de erupções, que tipo de Gevurot que existem? Que em verdade não são opositores. Essa mesma gente que se opõe, eu não vejo tanto pessoas, mas vejo forças se manifestando e que atuam, e que nós não necessitamos lutar contra elas.
Devemos lutar contra nós mesmos para fortalecermos nossa própria força de conexão e por meio disto vamos vencer e neutralizar a força negativa. É o que vem a despertar em nós a necessidade de conectarmos-nos mais e mais. Eu sinto-os como se atuassem dessa maneira. Se você agarra um corpo vivo, até onde tem bactérias, uau! Inclusive, vale a pena trazer um artigo. Traz um artigo sobre o tema. Como o nosso corpo está cheio de bactérias, de opositores, vamos dizer assim, é algo terrível. Em total, nosso corpo é como se fosse uma bolsa na qual eclodem forças, bactérias, elementos vivos, mas sem isso é impossível viver. Tudo depende do equilíbrio. E, portanto, há uma situação aqui na qual não há opositores e tudo está calmo e tranquilo para nós. Eu não sei, no final da correção, há um certo território que não posso descrever a mim mesmo, mas anteriormente a isto, eu não posso representar nenhum nível no qual não haja uma oposição e que a mesma seja forte. Nós vemos também no que se diz os dias de Messias, quando nós chegamos a luzes que são muito grandes, nos tiram do ego. Aí estão as guerras do Messias, todo tipo de situações que são terríveis. O que é a guerra do Criador? De Deus. Bactérias em nosso corpo, que é bilhões. Com relação à oposição. A oposição contra o cabalista para cabalista que desenvolve de geração em geração, para que os estudantes, para quem está destinada. Cada um que se encontra nesta luta entre o cabalista e seus opositores, cada um deles, por meio disso, se desenvolve. Isto é com relação às bactérias no corpo. Cada um toma para si. Não pode ser que as pessoas possam captar o método da sabedoria de Kabbalah. Se não existe uma luta, quer dizer, se por parte dessas pessoas não existissem opositores e eles se mesclam com o cabalista e necessitam aprender e desta maneira estimulam as pessoas a executar o que existe. Isso tem que estar em uma forma negativa, porque senão não é algo que é interessante para as pessoas. E assim vem, em geral, com todo tipo de dificuldades, difamações, problemas, frustrações, relações corrompidas, como nos foi nos dias, por exemplo, de Baal Shem Tov, onde houve, de fato, um estado especial na história. Houve um grupo muito grande de judeus, os Dilita, que estavam contra os judeus racídicos e estavam contra uns aos outros. Os Hassidim eram os estudantes de Baal Shem Tov e estudavam a sabedoria de Kabbalah e tomaram costumes da sabedoria de Kabbalah, e contra isso vieram os opositores. E entre os opositores haviam aqueles que tinham alcance espiritual e os seus estudantes. E assim é impossível de dizer que eles não sabiam do que se falava, senão que de todas as maneiras. Nesse sentido, há vários métodos e nós devemos entender que a luta não é uma luta muito simples, não. A pergunta sobre a oposição. Se não é assim, não se pode dizer que você terá sabedoria de Kabbalah se não for essa oposição, que é uma ajuda contra. Vamos dizer que já aconteceu muitas vezes, por exemplo, na Espanha, como se fosse uma disputa entre os rabinos, e as pessoas das igrejas,
salvo diferenças à parte. Eles não que venham em geral desse mesmo método, dessa guerra entre as religiões, mas eles protestam contra o formato e contra o método. Para eles é muito difícil alcançar. E então eles... Podemos aprender da história, por exemplo. Não podem tocar nada. O método é um método difícil, é fora da percepção deles. E então, a discussão está no nível elevado, aonde não se encontram mais em suas percepções, pois não alcançam mais esse conhecimento do método utilizado pela Kabbalah conhecida. E vem para mostrar a todos que a pessoa não é um justo, e que ele não está limpo e preparado para o trabalho, e que algo não corre bem. Aqui se deve entender que aqui se chama o que está limpo e o que não está limpo, de acordo com a sabedoria de Kabbalah. Tudo se mede de acordo com o que é o benefício das pessoas, ou seja, se a pessoa prejudica os outros ou não. Isso, antes de mais nada. E então não se pode vir aqui com uma outra análise a não ser esta, em primeiro momento. Não podemos viver à dispensa das pessoas, não tiramos das pessoas sequer um centavo, não recebemos de ninguém nada, nem do Estado, nem das pessoas, nem de governos. Não tem que dizer que nós estamos golpeando-os de alguma maneira, e nem estamos prestando serviço ao exército, nós pagamos nossos impostos, somos legalizados, tampouco pode dizer sobre nós que queremos obrigar a alguém a fazer alguma coisa. Aqui não há coação para nada. Não determinamos nada que há como comportar-se de acordo com a forma X ou Y. E além do mais, nós não provocamos nenhum dano nas pessoas, pois pregamos somente o amor, a união e a conexão. E em comparação aqui a isto, aqueles que nos difamam, os nossos detratores, eles têm aqui um problema, onde achar contra nós um argumento negativo. O que pode dizer contra nós? Buscam coisas materiais que existam na sociedade para ir com elementos contra nós, a mídia. Então, temos o que aqui? Temos algum tipo de cálculo a ser feito num âmbito muito material. Como comportar-se com relação a esses opositores? O Criador nos preparou tais coisas. Temos que saber como confrontarmos com isto. E ao final, não há nada cruel na casa do rei. Mas temos que saber que em todas essas lutas, ao final, o tempo passa, as gerações mudam. E vamos vencer e avançar. E todas essas mesmas forças que estão em oposição se vão desvanecer e revelar-se como forças más. E que nós vamos necessitar corrigi-las. A questão de argumentos mais consistentes com relação a tempo de difusão sobre a sabedoria de Kabbalah, mas que ela não é para todos e é apropriada só para pessoas especiais, é fato. Nós nos apoiamos no Ari, que trata sobre disseminação, que fala na introdução do que é a importância dessa disseminação, e nos apoiamos em Baal Shem Tov, como ele trata o tema da questão da disseminação, e como difundiu a amplitude do povo, e todos que se agregaram a ele, até Rav Kook, do que ele escreveu sobre a sabedoria de Kabbalah, e Baal Sulam também, evidentemente, e Rav Dessler e os opositores dos Delita. Ele estudou de Baal Sulam. Por isso também ele escreve assim, Rabash. Eu não vejo que... Também eu estudei em Rav Silverman, em Jerusalém. Era um da turma de Lita, muito conhecido. O seu método era o método de Agra. E
E quando veio a visitar-me a Rehovot, e onde estudamos, então vieram algumas pessoas de Atlahim que queriam conhecê-lo, porque era muito conhecido nesse momento. Voltava as pessoas às religiões. E então lhe perguntaram o que fazer, de que maneira trabalhar. E ele é uma pessoa muito valorizada pelos religiosos, inclusive. E era da Lituânia, muito conhecido. E depois ele disse: não, essas pessoas, deixa eles para lá. Isso aqui não é para eles. Kabbalah não é para essas pessoas. As pessoas que têm uma inclinação pela sabedoria de Kabbalah, isso é para todos os cabalistas de uma forma geral. Não importa qual corrente preguem ou pertençam. Isso pertence à sabedoria em si, não a uma pessoa, ou a um método, ou a um cabalista-chefe. Verdadeiramente, se ocupa a Kabbalah, não se pode dizer à pessoa que ela está errada, ou que tem uma inclinação por X, ou que não se ocupem disso. Nós vemos também como nós fazemos. Nós convidamos todos, porque a nossa geração é algo aberto, que se revela de uma maneira plena. Mas ao final, nós sabemos quem vai ficar, quem vai embora, o que vai revelar de maneira restrita, de que a maioria das pessoas, como foi na época de Moisés, que disse que você fale ao Criador, e nós vamos ficar aqui esperando a tua resposta. É de acordo com a Rishimot, nada se pode fazer. O argumento que existe um perigo de ensinar as massas é verídico, porque há um perigo de materializar todas as coisas? Sim, correto. É um método que não é apropriado. Nós temos um método que é muito próximo ao método do povo, ao seu entendimento, porque ensinamos ao povo a conexão e ama o teu próximo como a ti mesmo. E isso é tudo. Alguém pode dizer que isso é oposto, que isso é errado? Não tem nem nada o que falar sobre isso para quem não se opõe. Temos que saber, nós, que é saber de Kabbalah, a sabedoria da verdade. Sabedoria da verdade, unicamente, e ela fala sobre a verdade. O que isso quer dizer? Sobre o que a Torá tem a ensinar à pessoa, que amar ao próximo, que não existe um mandamento além de amar o teu próximo como a ti mesmo, porque leva o amor ao Criador. É o que nós ensinamos, esse princípio que está lá em Levíticos. Não há aqui nenhuma mística, e também na espiritualidade e na materialidade, ou seja, nós estudamos como a pessoa tem que comportar-se aqui e agora neste mundo. Aqui há um argumento de que a Kabbalah há muitas forças, e se a pessoa que não está preparada, a pessoa pode utilizar de maneira inadequada para provocar. Eu não me sinto como se fosse um governante na Coreia. Eu não me sinto que temos forças atômicas em nossas mãos. A Kabbalah é uma Torá que debilita a força do homem e que coloca na força do Criador. Não podemos manejar o mundo dando voltas com mágicas ou qualquer outra coisa. Como creem nossos opositores, o cabalista não maneja nada, veio unicamente a ensinar às pessoas a estarem conectadas ao Criador e chegarem ao propósito denominado amor. Isso é tudo. O propósito que tem a sabedoria de Kabbalah é mostrar às pessoas como podem chegar ao amor. E como podem chegar a todos desta maneira? Corrigimos assim o mundo. A sabedoria de Kabbalah é um método que é muito prático, que é algo que é muito necessário para o povo de Israel, especialmente devido ao antissemitismo e ao ódio e às pressões, e também algo que é necessário para todo mundo, toda a humanidade. Quer dizer que é impossível danificar-se pela sabedoria de Kabbalah e prejudicar alguém? É algo impossível, unicamente aquele que não entende como a força da natureza age. Isto é, como você sabe que se diz a criança,
Ah, não sai lá fora, tem uma pessoa, um grandão, um monstro lá fora. Basulan também responde a isso em Talmud Sefirot, que todas essas difamações para Kabbalah sobre que há uma proibição, que existem monstros, feras e anjos guardando os caminhos de Kabbalah, que em Talmud Sefirot não se pode penetrar nele, devido que se atua de maneira não correta. Os que não entendem que dizem isto e que difundem todo tipo de métodos, vai até Tel Aviv, fica um pouquinho lá, dá uma olhadinha. Há todo tipo de oficinas aonde para vender todo tipo de ciências ou coisas que eles fazem, métodos diferentes. E todos de certa maneira dizem de que é algo que floresce da sabedoria de Kabbalah, que provém da sabedoria de Kabbalah. Vamos ler o fragmento número 6. שיחות תר"פ תרפ"ז, רשימת המאסר עם הוספות, רשימה 228, קטע מספר 6. ידוע כי ההתנגדות הכי גדולה אל תורה É sabido que a oposição maior à Torá e ao que é o caminho de Baal Shem Tov e de Lita e da cidade de Vilna é desde o princípio no ano de 1754, ou anteriormente a isso, quer dizer. Todavia, quando estava com vida o nosso mestre Baal Shem Tov, que se fortaleceu na Torá, na doutrina de Baal Shem Tov, por meio de ensinos, por meio de estudantes, e isto agudizou a guerra por meio dos grandes da Torá, o golpe dos opositores, e o seu propósito era para o céu. A razão do temor dos opositores era que estavam mesclados na filosofia do Spinoza, a extensão da Kabbalah prática como uma consequência de Shaftai. E Franco, e somado a isso, o isolamento dos grandes da Torá de Lita e o afastamento da vida e da fé sobre nosso mestre Baal Shem Tov e seus estudantes, tudo isto atuou e fez e causou impressões. É difícil entender como em nossos dias pode existir algo entre os grandes da Torá, porque os de Lita e Odim eram muito desconhecidos, estavam muito imersos em tudo. E, portanto, não somos capazes de entrar em todas essas questões e entendermos e dizer até onde que cada um deles teria razão e não se equivocava, senão que tomar disso como um exemplo de que a oposição é uma oposição que há em todas as gerações, e com relação à sabedoria de Kabbalah, não é algo que se interrompe. Inclusive, grandes como a Gaon e, por outro lado, Baal Shem Tov e também os seus descendentes, os seus discípulos, a luta em realidade é de acordo às seleções do ano 84. Então, Bnei Barak queimavam-se, davam golpes, gritos dos Hassidim contra seus opositores, uma verdadeira guerra civil entre Hassidim e opositores de Lita. E neste tempo eu vivia aí. E então toda a Yeshiva saiu a juntar as pessoas nas ruas, quebradas, cortadas, mutiladas, para que voltassem para Rabat. Foi algo muito complicado. E nos dias de hoje, com o transcurso dos anos, tudo ficou calmo. E então, todavia, haviam coisas tais que alguém que pertencia aos Hassidim
não iam ao casamento de um amigo seu se estavam opositores deles. Havia aí uma ruptura entre as pessoas, entre as relações sociais, familiares, amigos, em detrimento de crenças. Isso deixou um grande buraco. E nós entramos mais uma vez em uma sinagoga e estávamos sentados. Estávamos sentados em Hassidim e eles estudavam e algo que nada tem a ver com eles. É uma geração já que é débil, diferente. E hoje não está claro aqui que a luta foi pelo céu. Historicamente, o que aconteceu? Nada mais que os Hassidim foram presos e não quiseram escutar. Saíram da cidade, alguns, porque não podiam suportar que tivéssemos essa dissensão. Não foi somente nas ruas de Bnei Barak, mas havia uma luta de resistência por esses dois métodos. E havia uma disputa entre eles. Porque na altura que tinham esta luta, essa disputa, era uma disputa ideológica entre esses dois grupos. Na época de Baal Shem Tov, os Hassidim, que tinham uma corrente muito específica, e os que eram de Lita. E tomamos unicamente como um exemplo e usar nesse sentido. Sempre haverá opositores para qualquer método que sejam utilizados, desde aquela época até a data presente, até o futuro. Sempre eles estão contra a sabedoria de Kabbalah. E os Hassidim, de alguma maneira, estão a favor. Por certo, não com a força como era antigamente, mas estão a favor e outros contra. Sobre essa mesma questão, sobre esse mesmo fragmento, está uma questão. Tudo o que saiu com Shaftai, com Franco, do que era o falso Messias e tudo mais. E então, de todos esses correntes que saem do judaísmo, você não pode culpar as pessoas através da ideologia que tomam. Elas vão fazer o que elas têm que fazer para o crescimento espiritual e para a evolução da história. Você deve se agarrar ao que você não deve danificar o seu opositor. Deve desculpar a todos. Aqui está uma mesma inclinação para o bem. Isso com relação ao que é essa força que nós denominamos de outorgamento. Como a providência estimula esta força grande, desde Rabi Akiva, uma força opositora, como o franquismo e outros. Tudo isso termina com algo terrível, porque a providência permite essas dissensões entre seus adoradores. Em situações, num tempo muito difícil, houve uma tendência realmente de tirar o povo do judaísmo comum, a um novo tipo de movimento especial. E, portanto, apresentou-se aí uma resistência muito grande. Não, nós temos claro para nós que nunca vamos ser grandiosos em quantidade e que tampouco não é algo que nós erramos ou queremos apenas conectar a nós mesmos com aqueles mais que sentem essa mesma necessidade, que querem estar com o Criador e vêm se juntar-se a nós para esta comunhão, aqueles que têm o desenvolvimento e a centelha espiritual para que possam sentir o sentido da vida, esses que vêm para nós e esses que devemos acolher e receber, e nós somos pequenos e sempre vamos ser uma quantidade pequena, mas muito resistente nesse sentido. E não é em si mesmo, como Shaftai Tzvi, ou outros que criaram realmente movimentos maiores e que criaram algo popular,
Mas eles tomaram, por exemplo, a Kabbalah de Ari e utilizaram isso, que muitas pessoas vão atrás deles. E depois de muitos anos, houve uma oposição a Ari. Isso é histórico, sim, diz Rav. E quem é culpado disto? De que é culpado a Kabbalah de Ari? Que Shabtai Tzvi tomou daí uma frase ou outra. Há que se dirigir a todo tipo de formas, a apelar a todo tipo de formas da medicina que você estuda e usa, como se fosse sabedoria de Kabbalah, onde fazem todo tipo de desenhos ou escrevem em papéis, enfim. Qualquer um que tome uma ciência e a confunda vai gerar dano a qualquer pessoa. Em Kabbalah, da mesma maneira, todos se apoiam na sabedoria de Kabbalah de uma certa forma. Querem mostrar que tem uma força sobrenatural. Tem um conhecimento atávico, antigo, mas essa força em si não sustenta nada e nem a ninguém. Até como podem fazer representações, mas se tornam pífias, como algo vão, vazio, pois a geração seguinte percebe isso, exceto os cabalistas que usam o mesmo método contínuo e fazem adaptações para cada geração e seguem adiante, como fazemos nós. Basulam abriu para nós a sabedoria de Kabbalah, Vari, algo que não havia até o seu tempo. Por isso escreveu a interpretação Sulam sobre o livro de Zohar e Talmud Sefirot sobre os escritos de Ari. Pode dizer o que quiser, não há algo nada assim como a sabedoria de Kabbalah que ele demonstrou para nós através dos seus escritos. E pode estar mais aberta que isso. E Rabash, evidentemente, abriu o caminho para o que é o trabalho no grupo, que é algo que não havia antes dele, inclusive nos racídicos, inclusive em Baal Shem Tov. Estava de forma tal que Baal Shem Tov não sabia o que tínhamos nós. Nós estamos muito felizes de poder ter o que são os Admorim, mas ao final há um método claro, um método realmente, um método Malver Shemesh, livros principais nesse sentido. O Campamento de Efraim, usamos esses livros, mas de todas as maneiras são métodos aonde você pode ir. E desta maneira, nós vamos de acordo com o que é o estudo da sabedoria de Kabbalah, de Basulam, de acordo com o que é o trabalho em grupo, de acordo com o que é a Kabbalah prática, segundo Rabash, até onde cada um quer ir. Nós usamos somente esse método em aberto, que gera livre-arbítrio entre os seus participantes, isso em cada geração. E então, as difamações com relação a nossas pessoas, nós não dê bola para elas. Eu escutei que, não sei, no dia de hoje, há que se reconhecer interpretações Hassulam na escala sobre o livro de Zohar, que em troca disso, nós queremos uma outra coisa. Matok Advashi. Nós também lemos um pouco do que são os escritos de Ari. Mas não é um método, não é um método. Mas olha, não é nada que possa fazer aqui. A oposição vem em todos os tipos de formas. E há que ver isto desde o alto. Isto é o principal, que é a força do Criador, que atua de diferentes metodologias, de diferentes formas. A luta principal está com relação à sabedoria. Por um lado, nós não ensinamos as massas, mas também Basulam e Habakuk chegaram nesse mesmo caminho. Nós queremos chegar a todos, mas a natureza das coisas é que vem a nós e nos dá uma tarefa a dizer o que nós temos que fazer. O que permanece são os princípios, e os princípios para poucos, como está escrito.
o que está escondido no seu coração. São poucos os filhos de Israel, o Sharkiel, aqueles que estão dirigidos, e não vão ser muitos de fato. Sim? מתוך פרק למה שונאים את הקבלה, ציטוט מספר 2 מתוך רבש ב' איגרת ח'. Que odeia a Kabbalah. De Rabash, número 2, carta número 8. Inclusive, entre eles mesmos existe uma grande diferença e formas distintas entre um e outro, e nunca podem chegar a uma ideia única de nenhuma maneira. E pode ser inclusive que se odeiem um ao outro e que um não pode estar próximo ao outro sem que gerem ódio. São distintas correntes no povo do judaísmo. Seguimos com a leitura e cada um deseja ao outro uma vida infernal de todas as maneiras. Todos se unem, decidem unanimemente que não é conveniente para eles unirem-se a nós, especialmente porque estão subordinados ao seu próprio desejo de receber, e que o suborno cega os olhos dos sábios, e imediatamente eles veem o contrário do que pensaram sobre isso. E logo, de todas as virtudes que vieram, que é algo que vale a pena valorizar a cada um de nós, mas sem dúvida, logo, do que fizeram, da decisão que tomaram, imediatamente tiram um juízo. E isto é devido a que nós, por um lado, eles veem que a verdade está conosco, e por outro lado, não fica outra alternativa e solução que exterminarmos-nos e tirarmos-nos da terra. E por esse motivo há um esforço e força com mente para nos dispersar pelos 4 ventos do mundo. E assim tratam de colocar obstáculos em nossos caminhos. E utilizam todo tipo de meios, tanto aqueles que são puros como os que não, inclusive aqueles que são estranhos à Torá e ao espírito humano. Nada importa a eles, devido ao fato que se dão conta de que não vão poder levantar o seu desejo de receber se não temos um tipo de domínio, um tipo de extensão, e que tem um coração reto. Então, vamos ter a força da verdade. Algo assim é algo que é mal para eles. O que é melhor para eles? Que podem fazer o que o seu coração pretende, conjuntamente com isto. Que sejam aqueles que têm influência e que liderem algo espiritual. Devido a isto, pensam todo tipo de iniciativa para destruir o nosso futuro e dizem: é precioso o momento anterior, aonde era mais fácil destruir a honra de quem não tinha nenhuma recordação da mesma. E nós temos que sustentar a nós mesmos um bem e um meio, um método, e dar força porque eles nos valorizam a certa medida e pelo menos nos dão um certo trato. Como disse anteriormente, pelo menos nós existimos no mundo, e não tão facilmente eles podem decidir que pode nos exterminar. Desta maneira, nós podemos dizer, quando se começa a sair contra nós, há uma difusão negativa, mas isso não é importante. Não é importante que seja negativa ou positiva. Você sabe, há muitas estrelas do cinema que se casam, se divorciam. Eu recordo de uma série completa sobre... Como é que se diz? Langford. Era a irmã de Sherry Langford.
Estive no casamento, não houve outra alternativa. Eu cheguei aí no casamento. אז אני זוכר, יושבים אצל עורך דין להתגרש. Eu me recordo. בכל העיתונים מתגרשים. לא, בעוד חצי שעה יהיה ידיעה, לא, הם... שוב, הכל זה... Em outra meia hora, aí há uma notícia de que a pessoa não vai mais divorciar. Ou seja, אנחנו רואים as pessoas de qualquer maneira divulgam informações falsas do que é bom, do que é ruim, a partir do desejo que receber, que vem para as pessoas e pelas pessoas. E por isto, algo que é negativo, que se estende entre as pessoas, muito mais do que é positivo. Se faz a disseminação, a difusão, se multiplicam palavras negativas do que positivas, sobre qualquer coisa, qualquer estrutura, ainda que seja boa. Se alguém é bom, isso me rebaixa, então eu tenho que difamar essa pessoa. Se é uma instituição, uma doutrina boa, eu tenho que denegri-la. E é por isso, justamente, o que as pessoas fazem contra nós é esta, difamar em geral. O nosso método, e em particular a nossa geração, que para o povo não se pode dizer nada, é muito difícil, e dessa forma negativa, vai ser para nós um benefício. Nós estamos dispostos a fazer isso, pagar a eles a publicidade que nos dão. Vai ser até um resultado positivo nos difamarem. Hã? Sim, Odessa. No, Odessa. Sim, Odessa. יש משהו? לא שומעים. לא שומעים. Não se ouve. Não se ouve, não se escuta nada. Hã? Não tem pergunta? Uma oposição? Interrompeu. Vamos seguir adiante. Fragmento número 3. Fragmento número 3 de Basulam, carta 39. E por meio que não me haviam obrigado a fazer, através da minha decisão de não revelar a qualquer pessoa este método, me fizeram fracassar por meio do meu trabalho de dar satisfação ao Criador. E quem pode apagar a eles isto? E aos céus, que me ajudam, do que é o meu empenho com toda a minha força de continuar com Kedushá ao Criador a todas as gerações. Mas a Sitra Ahra tira sempre as suas pessoas para fazer força contra, para trazer obstáculos em todas as esquinas que eu me dirijo para beneficiar os demais. E assim as suas palavras são muito duras, difíceis, contraditas a nós, difamadoras, e nos atrapalham no nosso trabalho. Pouco a pouco eu vou e libero o caminho, uma vez mais, uma vez menos, mas sempre com o desejo do Criador, até que eu consiga fazer baixar todos os inimigos do Criador, com a ajuda do seu grande nome, do seu nome grande e terrível. E não tenha medo de fazer o mesmo. Não tenha medo de trabalhar para o Criador. E desta maneira ele assim me fez. E quem pode dizer-lhe que o que vai ser feito e como vai ser feito e de que maneira vai se atuar, porque a pureza da minha Torá é muito maior do que os meus detratores, e por isso os filhos das gerações do profeta Amós desprezavam e diziam que não tinha Criador sobre sua Shekhinah.
E ao final, as pessoas da verdade são as que vendem, e a Amós permaneceu e vence. E quem escutou ao restante, não. E aqui conosco a mesma situação, de que a pessoa não pode danificar, a não ser aqueles que são como eles mesmos. E a tempestade recai sobre a tempestade dos malvados, e a verdade vive e existe para sempre, e não é danificada pelas mentiras, mas que fortalece por meio delas, como um campo que foi ceifado e se fortalece por meio da sujeira que lhe foi tirada, e a bênção do próprio campo é a sua limpeza, que floresce por meio desta limpeza e do desejo do Criador. Mas eu não sinto este dano que sentiria, pois vem a difusão da minha Torá e me alegra, e vem a tirar todo o mal. Mas certamente, se sentisse algum tipo de dor, prejuízo, dano, então o meu trabalho não estaria correto na direção da Torá, e seria um trabalho vão, e tudo que se encontra em minhas mãos que eu possa fazer, eu vou fazê-lo. Porque para alcançar a verdade do Criador, e não temo a ninguém a não ser Elohim, por um lado, toda essa posição que existe tem uma finalidade prática que vem para o bem e atua justamente para o mal daqueles próprios detratores que se opuseram, e apesar de que eles fundamentam e difundem o nosso mal e querem humilhar os cabalistas, mas ao final eles são humilhados, atuam de maneira diferente. E está proibido para todos nós não respondermos-nos, muito que pelo contrário, devemos utilizar de todas as formas a nossa verdade e lutarmos contra a mentira e utilizarmos de maneira tal como uma espada da verdade, mostrando até onde todos esses opositores não têm razão, nem conhecimento, nem alcance espiritual. Não tem ao cabo nada. E todas essas coisas, as quais dizem ao que nos culpam, nos inculcam, nos diferenciam e nos maldizem, que eles por si próprios se destruam e que estão cheios dessa perfídia. Pergunta: como Rabash é saber que Sulam tinha um opositor? Rav, em geral, ele se calava. Rabash não respondia. Tinha em total muitos poucos meios para isto. Se tem que entender que logo de Baal Sulam, todos os estudantes de Baal Sulam, em forma geral, se dispersaram. Ele tinha 5 ou 6 estudantes verdadeiros que se dispersaram. Eles foram cada um em seu lugar, em seu canto, e assim, cada um deles perdeu a sua força. Não havia uma boa conexão entre eles. Baal Sulam se ocupava todo o tempo de escrever, e Rabash tinha um grupo, todavia, no tempo de Baal Sulam, e este grupo permaneceu. Mas era um grupo que estava abaixo de muita pressão externa. Hassidim de todos os lugares, parentes, todos estavam muito misturados e estavam contra a sabedoria de Kabbalah. Eu também tropecei-me com isto. Muito não queriam casar-se com essa família, porque eram de cabalistas em Bnei Barak. Eu recordo disto. Yaakov
era muito valorizado dentro de Bnei Brak, mas devido a que ele ia a Yeshivat, era diretor de uma Yeshivat, devido a que ele estava casado com a filha de Rabash, já sentia um certo preconceito, não queriam que se casassem com os filhos dele. Era um problema muito sério. Um problema ideológico, dogmático, de distância. É muito difícil essa questão. Por isto, Rabash recebia um preconceito com relação à sua família. E ele estava em um ponto que era muito pressionado. E não tinha liberdade nenhuma para poder atuar. E eu senti isso sobre mim mesmo, muitas vezes, durante muitos anos. E por isto, antes de permitir-me a mim mesmo a começar publicamente, a sair à difusão e tudo mais, eu pensei muito. Fiz isso gradualmente, antes de mais nada. Me desconectei de todos os estudantes do passado que haviam. Isso foi a primeira providência. Outra, até que nos mudamos a Petah Tikva, até que vendi o apartamento que eu tinha, fechei também o escritório, a ocupação que eu tinha, ou seja, dei muitos passos para não estar conectados de forma nenhuma com esse passado. De permitir-me a mim mesmo de fazer esta senda, esse caminho, essa escolha que eu fiz, que eu tinha certeza que era esta. Na citação anterior de Rabash, ele escreve que aqueles que se opõem a ele e usam todo tipo de meios, tanto puros como impuros, inclusive aqueles que são estranhos à Torá e o espírito humano, isso não tem importância. Podem te pegar, podem te matar, podem te difamar, escrever coisas horríveis no seu jornal, nos seus muros, usar métodos baixos. Nesse sentido, existe aí um leque infindo, não tem limitação alguma. Se vê que na carta de Basulam se aborrece muito com isto. É estranho porque um cabalista que ensina não há nada além dele, aqui nos impede de difundir. Nós temos que entender que naquele mundo era tudo muito restrito no mundo religioso. No mundo, inclusive, laico, estava muito próximo. E o que eles faziam era deter todo o tempo a sua atividade. E isso que o incomodava. Ele não podia sair da marcação cerrada deles. Ele é um rabino de Jerusalém. E estava conectado com os rabinos. Realmente era uma época muito difícil para fazer uma disseminação. Sofresse uma grande perseguição e se encontravam em um ponto muito estreito da história. Em comparação conosco, nós estamos dentro do mundo, temos internet, temos meios de comunicação, não dependemos de ninguém, nem do governo. Temos tudo que nós precisamos, que é tudo nosso. Inclusive, não adquirimos sequer um lugar onde pudéssemos ser incomodados por algum tipo de censura. Não podemos sequer ser questionados nesse sentido. O edifício é nosso, os transmissores são nossos, a internet é nossa, trabalhamos com o que é nosso. A justiça do país, a justiça internacional que nos dá a liberdade de difundir a Kabbalah. Não é como na época da Inquisição. Com quem começar, eu não sei. Niv, Basulam pergunta o que se relacionar com os opositores, como sujeira, que a única coisa que faz é melhorar o campo, é adubar o campo que está sendo ceifado. Sim, que se coloca a sujeira no campo para adubá-lo e, portanto, os cuida e se assentam algum tipo de dano. Por meio da oposição que eles apresentam, vem uma parte muito positiva, mas depende até qual limite.
Ou seja, de acordo com o que ele escreve, por certo que sua força maior, ele vê tudo vem do Criador antes de mais nada. Vamos estabelecer-nos corretamente, apesar de que eles dizem que são sempre enviados do Criador. Tudo vem do Criador, mas quando vem do Criador, você também tem que comportar-te com o que vem do Criador de uma forma que seja positiva e negativa, para continuar no caminho correto. Não existe mais nada além dele, mas até um certo limite, até onde é algo que é útil, e acima de um certo limite de que você não quer... Você tem que manter um limite para que você possa trabalhar a favor do Criador, para que eles não te calem. Todas as oposições no tempo de Baal Sulam fecharam o Diário da Nação e subiu a terra de Israel. Tudo nesse sentido, tudo veio como apoio do Criador ao desenvolvimento do método? Não. Eu não penso que ao fechar-se o diário, o periódico, o jornal que nós tínhamos, eu não penso que isso foi uma ajuda. Rabash me disse que seu pai lhe disse que a geração não era digna de receber. Me fecharam o jornal e não me permitiram escrever. E ele deixou de escrever seus artigos, como a entrega da Torá, a paz e muitos outros. De acordo com o que ele escreve aqui, ele poderia tido impedir ou confrontar-se com isto. Eu não entendo o que ele escreveu. Eu não sei. Eu assumo que há. Até onde nós podemos utilizar isso corretamente. E que seja positivo. E se não, de forma negativa. Negativo também é uma forma a ser utilizada. Conclusões que extrair do passado, depois da destruição do templo. Também antes haviam guerras, mas são guerras, como nós tínhamos lido anteriormente, que se mataram entre os cabalistas, que todo mundo tinha que chegar à revelação do Criador. E haviam pessoas que diziam, não, nosso alcance é outro. No cumprimento de Torá e Mitzvot de forma corporal unicamente. Então aqui estava a distinção entre ele. A carta que fala sobre o templo de Baal Sulam, no qual ele fala sobre o tema exílio e redenção. Aqui é uma outra carta de Baal Sulam, carta 70, se não me engano. Carta 70. Vamos estudar isso. Pergunta. Nós estamos em épocas diferentes, onde a internet e outros meios de comunicação. A que devemos temer? A relação deles não muda, somente vai crescer ao final da correção. E como relacionar-se com as dificuldades? Nós somos a favor do amor ao próximo, a união do povo. Esse é o método da sabedoria de Kabbalah. Queremos que todos saibam disso. Ensinamos isso e isso difundimos de maneira prática em dezenas, no grupo, para as pessoas de uma forma geral. Porque Moshe fez isso. Ele dividiu o povo em dezenas. O que fazem as dezenas? Recebemos os cabalistas. Como conectar as pessoas para chegarem à revelação do Criador, para que existe o homem neste mundo. Somente para isso, para a revelação do Criador.
Você diz que vamos ser uma minoria que nunca vão nos aceitar. E eu pergunto, os tempos mudaram, nós estamos numa época diferente. Em que época? Na internet, no mundo de conexão, muito mais fluido. É mais cômodo para difundir, certamente. Isso é correto. Mas a relação deles não muda. Porque a relação entre o desejo de receber egoísta com relação ao que querem difundir o método de otorgamento, este é o mesmo. Sim. Bom, muitas perguntas. Uma só pergunta, só mais uma. Da onde os Hassidim de Baal Sulam é o único método que mostra a verdade do alcance espiritual? Quem pode entender a divindade? Quem pode dizer que tem o entendimento do mundo superior? O fundamento sólido é um somente. Nós sabemos o que fazer nesse mundo. Isso que Baal Sulam explica na introdução do nosso estudo das 10 Sefirot. Esta introdução que inclui tudo. Alguma coisa a mais? Não? Baal Sulam escreve na carta 70. מעת עשיית העגל נתפרדה החבילה כי נעשה מלחמות ובני לוי הרגו בדבר השם Desde a ação do bezerro de ouro, se existiram guerras, o filho de Levi mataram mais de 3.000 pessoas sob Moshe, os espias, e tudo isso não agregou amor e união. E logo, quando se chegou à terra, isso se não ficou tranquilo, e por isso não havia lugar de querer que se cumpra esta regra áurea fundamental de amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas, para que não se esqueça, as pessoas precisaram ocupar-se do restante das mitzvot. E o principal é que não há outra alternativa, a não ser amar um ao outro. E sobre isso disseram nossos sábios. Sobre o segundo templo não havia idolatria. E conheciam a Torá. E qual é a questão? Porque a destruição do templo foi pelo ódio humano. E isso é porque não puderam ocupar-se do principal, da Torá, que é amar o próximo como a ti mesmo. E o segundo templo foi destruído para que possamos cumprir a relação correta com a realidade. Que não se cumpre Torá Mitzvot de forma externa, há que cumpri-la de maneira interna. ולא דעת תורה. בסדר? כן. גיא מנתניה שואל, מה צריך להיות היחס הפנימי שלנו לכל המתנגדים? ברגע שמישהו יוצא נגדי, אני אוטומטית שונא אותו, גם כן. האם כך זה צריך להיות? כן, זה צריך להיות כך, אבל זה צריך להיות מאוזן. באף מקום לא כתוב שאתה צריך לאהוב קליפות. אבל יחד עם זה אנחנו מבינים שבלי קליפות אי אפשר לחיות. שכוחות השליליים הם אותם שקליפה שומרת על הפרי. ולכן צריכים אותה גם כן. זאת אומרת, צריכה להיות גישה רציונלית. לא שאני משמיט משהו, רוצה לשרוף ושלא יהיה קיים. לא. הבורא נתן לי ככה, כדי להשתמש נכון. כן, גרשון, מה רצית? כבר זהו. נו. לא זהו, יש לי שאלה. אפשר לשאול? אני שומע כאילו לאורך ההיסטוריה שדווקא מקובלים שהם אנשים שרצו להשיג את האמת, הם כאילו מתגלה להם בחיצוניות זוועות, ממש עד כדי הריגות בגלל הרצון הזה שלהם. כן.
וגם בעל הסולם מביע רגש מאוד כאילו עוצמתי כלפי הדבר הזה. אני רוצה לשאול מצד תפיסת המציאות, אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו על המאבקים הפנימיים של אדם שהולך בדרך, עם מה הוא מתמודד כאילו בהתפתחות הפנימית שלו? אפשר ללמוד מהצורה הזו? בהתפתחות הפנימית הוא מרגיש שזה כנגדו, קיימים כל מיני תכונות שלו המקולקלות, ודאי, ומי הם אותם המתנגדים וכל האלה שמתראים לפניו? זה לא התכונות הפנימיות שלו לפי תפיסת המציאות מה שאנחנו לומדים? ודאי שכן. כן? זאת אומרת, זה בהכרח חייב להיות ככה לפי מה ש... ודאי שבהכרח. מי אומר לך שלא יהיה? בטוח שיהיה. לכן אנחנו לומדים את זה כדי להכיר את כל המציאות כללית. כן? ואם אנחנו נתקדם נכון, בטוח שיהיו הרבה מתנגדים. ובטוח שאנחנו נצטרך להתמודד איתם. וזה יבוא מהבורא, כי המכלול הכללי של כל נשמת אדם הראשון, שכוללת את כל הכלים, ודאי. ובסופו של דבר, זה מה שבא כלפיך. תדע שזה בא ממך, מבפנים, שאתה צריך אותם שם לתקן גם כן בשורשם. כן. לכן צריכה להיות, התחלתי מזה השיעור, שצריכה להיות לזה גישה מאוזנת, שקודם כל מאין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב, ומקדם אותנו למטרה, ומעורר כל הכוחות האלה על ידי האור המחזיר למוטב, ואנחנו צריכים גם להתייחס לכן לכל הדברים האלה בצורה טובה. לא להרוס שום דבר, אלא מה שנקרא להחזיר בתשובה. לא שהשונאים שלך ימותו, אלא שיחזרו בתשובה. כלפיהם זה מיתה, אבל בעצם זה חזרה בתשובה, מה שנקרא. שאתה מביא אותם מכוח האגואיסטי, המלכות השבורה, לכוח הבינה. זה נקרא חזרה בתשובה. תשוב לגבי ו'. זהו. ואז הם כולם בסופו של דבר התכללו על מנת להשפיע. על ידי מאבקים הגדולים ייכנסו בהם גם כן כל אותם הרשימות, כל אותם האורות, ניצוצים. כן? כן, גיל? ממה שאתה אומר, קראנו מבעל הסולם, רבש, אבל יוצא כאילו כלפי כל בן אדם שלומד קבלה בעולם, הוא אמור לצפות ליחס כזה. זה נכון? שתקום נגדו איזו התנגדות? נו, אם אדם באיזשהו מקום שם יושב, לומד, אני לא יודע, בפורטוגל או בקזחסטן או איפשהו, מה יש לו מזה? אבל ודאי, אם הוא נמצא בקבוצות שלנו באמריקה, נו, ברוסיה אני לא כל כך חושב שזה יהיה הבעיה, אבל באמריקה או בכל מיני מקומות כאלה מסודרים, אז ודאי שמיהודים האחרים שם, מסביבה, זה ככה יהיה, כן? קצת נגעת באיך להתייחס לזה, אבל אני רואה גם פה אפילו אתה ממש כאילו לא מתרגש, לפעמים אנחנו מתרגשים מכל מיני כאלה שיוצאים נגדנו, ואתה ממש לוקח את זה די בקלות, למרות שכמו שאמרת צריך גם להגיב לפעמים. איך נכון לחברים שלנו להתייחס, וגם אם אתה יכול לגעת בבקשה בשורש, למה הבן אדם מבפנים, איך הוא מרגיש כלפינו מבפנים? בן אדם שמתנגד לנו. תראה, אני קודם כל הייתי חי הרבה שנים, משנת 85, כן, 86, אני חי בין החרדים עד, מתי עזבתי בני ברק? 2000, כן? בסביבות 2000 או משהו כזה, זאת אומרת, 25 שנה, בוא נגיד כך. 25 שנה הייתי חי בתוך, או ברחובות בין הקהל החרדי,
עם חזרה בתשובה, עם יד לאחים, פעילים למיניהם והכל, ואחר כך בני ברק, שזה ממש עיר חרדי, ברבי עקיבא הייתי גר, לפני זה שם ברפאמי, זאת אומרת, ממש, והייתי בתוך תוכו, בורו. אז קודם כל אני מבין אותם. גם כן אני מבין על מה הם מסוגלים. לכל דבר. אין שום בעיה. אתה מבין? איך שהם יוצאים כנגד חיילים, הם יכולים לצאת ככה כנגדך. כן. זה מצד אחד. מצד שני, צריכים אנחנו להבין שכל זה הוא מלחמה. זה מלחמה כנגד שני כוחות הטבע. ולכן אני לא מתפעל, אלא אני נמצא בה. אני חייב להיות בזה. זה תפקידי, וכך כל אחד צריך להגיד. ולא שאני לבד כאן, אלא כל הארגון שלנו. לא יכול להיות שאנחנו נשיג מטרה אם לא יהיה מאבק. עם כל מקובל ומקובל, בימינו זה עם כל הקבוצה שלנו. כן, הם יוצאים כנגד ארגון. והארגון הזה הוא ארגון חזק. אנחנו יכולים להתמודד איתם, ובינתיים, אתה מבין, זה לא מדינה דתית, שיכולים לקבוע עלינו מה שבא להם. כן? וכך אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו. הם לחוט, אנחנו לחוט. יותר טוב לא לנגוע זה לזה, ולא לצאת זה נגד זה. אבל ברגע שאנחנו נזהה שהם יוצאים נגדנו, ממש, אז אנחנו נגיב בצורה כזאת שהם הבינו שלא כדאי להם את זה. בכל הצורות. זהו. ואז אולי אנחנו נדליק אש מלחמה, אבל לא יהיה לנו ברירה. לכן כדאי באמת להיות מוכנים לזה, ולהראות להם תנו לנו לחיות לפי שיטה שלנו, אנחנו לא נוגעים בכם וזהו. באמת, לנו לא אין שום עניין לנגוע בהם, לקבל משם איזה אנשים. לא, אנחנו לא צריכים את זה. אבל על שלנו נעמוד, ובהתאם לזה תהיה תגובה. ואמצעים אנחנו נמצא. היום, אם יש לך כסף, אם יש לך אינטרנט, אתה לא צריך להשתחוות לאף אחד. זהו. ובסופו של דבר הפרסום השלילי או חיובי זה יהיה לטובתנו. אנחנו לא מפחדים מזה. כן. מה מרגיש מבפנים בן אדם שקם נגדי? הוא מרגיש שהוא צודק. הוא מרגיש שהוא עושה את זה למען השם, למען המטרה, למען עם ישראל. אתה יודע מה זה שטיפת מוח. זה קצת פנאטיות והוא נדלק. אתה מבין? ככה זה. אבל שוב, צריכים להבין שאין עוד מלבדו, ואנחנו חייבים ללכת בצורה שככה זה קורה בעולם. המערכת צריכה להתקיים, לעבוד ולהתפתח. ואנחנו בצורה כזאת שאנחנו מפעילים אותה, מתפתחים ומפתחים אותה. מקדמים את העולם לתיקון. אי אפשר שהעולם יתקדם לתיקון בלי התערבות של שני כוחות המנוגדים האלה, וההתערבות הזאת מגיעה דווקא על ידי כאלו הסכסוכים ביניהם. ואומנם שאנחנו לא רוצים לצאת לסכסוכים, כי אנחנו עסוקים בבנייה שלנו, אבל מאין ברירה אנחנו נצטרך גם כן לעסוק זמן מה או חלק מהזמן שלנו גם בזה.
לא לסגור את עצמנו בפנים. זהו. ישנה גישה שאומרת, אל תגיב, אל תעשה שום דבר, וככה זה. לא. אתה חייב להסביר לקהל, כי זה נעשה לא בצורה פנימית, שבאים אליך ועושים כנגדך איזשהו משפט או משהו. כן? זה כמו שאני הלכתי לבד"ץ בבני ברק לפני כמה חודשים. כן? הזמינו אותי לשם. בהתחלה לא חשבתי ללכת בכלל, כי אני לא שייך להם. כן? אבל אחר כך כן בכל זאת הלכתי לפי המלצת החבר. ושמעתי מהם רק דבר אחד. אנחנו רוצים שכולם יקיימו רק תורה ומצוות מעשיות. לא היה לי מה להגיד. אני לא אמרתי, אנחנו עוסקים גם כן בכוונה. זה הם לא רצו לשמוע. שמתי לפניו, שמעתי, קטן כזה, היה לי בכיס. והלכתי. זהו, מה יש עוד לעשות? זהו. אני מבין אותם. זה מה שהם עושים, זה גרסא דינקותא, שכך הם מחנכים את עצמם, מחנכים את הצאצאים שלהם. אני לא נכנס לשם, חס ושלום. מי שרוצה כן, מי שלא רוצה לא. זהו, מקהל ההוא אני לא מקבל אף אחד. אבל יש להם, בכל זאת, כואב להם. כואב להם שיש עוד אנשים שמצטרפים אלינו. הם לא מבינים שהאנשים האלה שמצטרפים אלינו, הם אף פעם לא הסתפקו במה שהם מוכרים. אף פעם לא הסתפקו. בן אדם שיש לו באמת נטייה לגילוי הבורא, הוא לא יסתפק בקיום תורה ומצוות גשמיות בלבד. כי זה סוגר אותו בעולם הזה פשוט תחת כיפת ברזל. שהוא לא יכול לפרוץ לשמיים. לא יכול. וההפך. זאת אומרת, אם הוא עוסק בחוכמת הקבלה, אז ההפך, יש לו נטייה לזלזל בתורה ומצוות גשמיות. זה נכון. זה ידוע למשך כל הדורות, שזה כך. כי גשמיות ורוחניות הם בכל זאת שני רמות. וקשה להחזיק את שניהם יחד. נו, מה לעשות? כן. כלומר, אם אני לומד קבלה, לא משנה איפשהו בעולם, אני אמור לצפות שיקומו נגדי אנשים לא. אם אתה שייך לדרום אמריקה, ששם זה בכלל, מי יכול לבוא אליך? שאתה לא שייך לעם ישראל, ליהודים? לא לעם ישראל, אבל זה כאילו נגד השורש של האדם הרגיל. לא אכפת להם. אז אתה עוסק במשהו, באיזה פילוסופיה, באיזה מיסטיקה. זה עוסק בזה. תעשה. אני לא חושב, אין בזה שום סכנה. גם באמריקה אין כל כך סכנה, אין סכנה ולא יבואו אליך ולא יתחילו להתנפל עליך, כי שם זה, אין קשר בין דת ומדינה, כמו שאצלנו, וכל הארגונים האלה יהודיים הם גם כן מפוזרים ומפורקים, ויש להם בעיות משלהם, עוד יותר ממה שהם אלה שלומדים את הקבלה. לא. אין החריפות הזאת, ההתמודדות הזאת כמו שיש כאן. אין. עכשיו, כמה שהייתי שם, כמה שאני שומע, כמה שאני רואה, הייתי עכשיו, כשנפטרה אמי, זיכרונה לברכה, אז הייתי בטורונטו, נפגשתי שם, כן, בקשר לקבורה עם כמה רבנים והכל. לא. מכירים, יודעים, מתעניינים קצת במה שקורה אצלנו כאן, לוקחים מכאן לפעמים דברים שטוב להם על פניהם לספר משהו לקהל שלהם. לא, אין עניין הזה. זה רק בישראל. כי כאן בעצם רוצים להגיע למצב שזאת תהיה מדינת ההלכה,
ומדינה שהיא כולה נמצאת תחת שליטה הטוטלית של היהדות החרדית. לכן המאבק הוא לא להכניס לכאן לא קונסרבטיביים ולא שום פרוגרסיביים, בקיצור. זה המאבק על לעשות כולם חרדים. זהו. נו, כן. אני זוכר שבאחד השיעורים לפני כמה זמן אמרת שבעצם, בוא נגיד לזה, המחלוקות או המריבות או המלחמות הקשות ביותר היה דווקא בין מקובלים למקובלים. אם לא הזכרת את בית שמאי ובית הלל אפילו, אמרת שזה היו מלחמות הכי קשות. לא, אנחנו צריכים לעסוק במה שאנחנו מסוגלים. גם שם בית שמאי ובית הלל, לא, צריכים להבין מה זה. לא, השאלה שלי אם זה משהו שאנחנו יכולים לצפות לו גם בתקופת שלנו, שדווקא מתנגדים יהיו דווקא לומדי חוכמת הקבלה מול לומדי חוכמת הקבלה? בזרמים שונים? הם יכולים להגיד שהם לומדים חוכמת הקבלה, מה יש? יש לך מלא כאלו, שהם יכולים להצטרף לכל השונאים שלנו מכל מיני חוגים, ולהגיד שהם מחוכמת הקבלה לומדים, ולכן הם מעידים על זה שאנחנו מעוותים את חוכמת הקבלה. יכולים, נו, אז מה? לא, אבל ברמת השורש ומה שקורה להיום, כאילו זה יכול לקרות, כאילו זה משהו שאנחנו צריכים לצפות לו, או שזה רק מחלוקת בין דתיים ואנחנו? לא, זה בעיקר מחלוקת בין המתנגדים, שזה במשך כל ההיסטוריה, מתחילת ההתפשטות חוכמת הקבלה על ידי בעל שם טוב, ועד זמננו. זה הכל בא אך ורק, במיוחד מקרב של היהודים החרדים המתנגדים. זהו. כי החסידים הם יכולים לראות בספריהם של האדמו"רים שלהם, של הרבנים שלהם, במשך 300 נגיד שנה האחרונות, עד כמה שמה ששם כתוב, זה אומר את חוכמת הקבלה. זהו. כן. יצחק מנתניה שואל, איך אנחנו צריכים להתייחס להתנגדות של משפחה לקבלה? האם פשוט להתעלם מהתנגדות שלהם, או לנסות אולי להסביר להם למה קבלה זה לא מה שהם חושבים? חוכמת הקבלה היא, כמו שבעל הסולם מנסה להסביר, אבל אתה רואה עד כמה שזה לא חודר לעם. חוכמת הקבלה זה שיטת החיבור העם. שיטת חיבור העם בסך הכל. כן? להגיד, ואהבת רעך כמוך, ומזה להגיע, ואהבת את השם אלוקיך. אהבת לרעך כמוך זה חיבור העם. אהבת את השם אלוקיך זה חיבור העם עם הכוח העליון. זאת חוכמת הקבלה בלבד. שיטה לאהוב את הזולת, שזה בינתיים זולת, הבני אדם, ודרכו, ואך רק דרכו, להגיע לאהבת הבורא. זה הכל. כנראה שהם חושבים שחוכמת הקבלה זה משהו אחר. שזה מיסטיקה, שאפשר להשתגע, כמו שבעל הסולם מסביר בהקדמה לתעש. זהו. אנחנו נמצאים במצב מיוחד כי אנחנו דור האחרון. אנחנו רואים, גם שיטה שלנו היום היא יותר ויותר מתגבשת בצורת העשיריות. כן, זאת אומרת, למימוש העממי יותר, קרוב ליישום בתוך העם, בתוך הקבוצות הקטנות. ולכן אנחנו מצד אחד נעשים יותר קרובים לעם, לפי שיטה, והעם יצטרך לקבל את זה, ונראה עד כמה שאנחנו נצליח בזה. בטוח שכן, אבל תלוי כמה העם יצטרך לסבול לפני שיסכים עם זה. כי בסך הכל, כל אלו הצהרות שהעולם עובר, זה מחוסר חיבור. כן? שאנחנו מחוסר חיבור בדרגה האנושית משפיעים על כל הדרגות התחתונות.
על הטבע. וזה מה שאנחנו רואים. הבעיה היא שעם ישראל עדיין לא רוצה להכיר בזה שעליו לעשות תיקון ולהרגיע את הטבע. לכן המצב הזה הוא מצב מאוד מסוכן. עד שיבוא שוב כוח הרע עלינו, נגדנו. טוב, כן אסף. הזכרת שאנחנו צריכים להכין את עצמנו להתעצמות של כוחות שיבואו נגדנו וגם להיות מוכנים לזה. זה חלק מהלימוד שלנו, לא שאני עושה את זה בכוונה, שעוד מעט יבואו מכות שאנחנו נדע איך להתנגד. לא, לא. זה חלק מההשקפה שלנו, זה חלק מהלימוד שלנו, חלק מזה שאנחנו מכירים את המערכת. הכל בא מהבורא, כי אין עוד מלבדו, אבל איך הכוחות האלה מחולקים, איך אנחנו צריכים להתמודד איתם, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. לא שאני באמת עכשיו כבר מתחיל לעמוד באיזשהו מצב שמוכן להתאגרף עם מישהו. כן? אז יש פה עניין של חיזוק תפיסת המציאות הנכונה, חיזוק הפנימי. כי זה חלק מתפיסת המציאות שלו. כן? האם במקביל לזה, האם אתה רואה חשיבות בזה שאנחנו כן נטפח סביב הפעילות שלנו והארגון שלנו מעגל רחב תומך במה שאנחנו... זה אנחנו צריכים בכל מקרה. לא בגלל שאנחנו צריכים את ההגנה הזאת נגד האלה, כדי שאנחנו יותר ויותר נתרחב בחינוך העם, בחיבור היפה, ואהבת לרעך כמוך. כשבעל הסולם כתב את עיתון האומה, היה נראה שהוא ממש כותב לפי השפה והצורה שהוא כתב שם, שהוא ממש מנסה לגעת באנשים בצורה מאוד 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 רחבה, לא ניסה לקחת למעלה, הוא ממש ניסה, אם קוראים את דבר המערכת שם, אז מגמתנו נדמה לי הוא קורא לזה, אז זה ממש נראה כאילו הוא מנסה ליישר קו עם כולם, להקיף את כולם, לחבק את כולם. ואנחנו מציעים לימוד ומסלולי לימוד, ואנחנו יכולים להציע לאדם שיטה עד שיגיע מהבית שלו לכאן וילמד איך מתקרבים לבורא. אבל השאלה אם אנחנו צריכים לעבוד עוד על לטפח, לחבק את כל פלגי העם ולהציע להם משהו עקבי שיכול להחזיק אותם קשורים אלינו בצורה פשוטה, קלה. אני לא יודע, יכול להיות שזה אפשרי, אני לא מבין בזה. יכול להיות שיש לך ראש בזה להמציא משהו, אני לא יודע. אני עובד לפי הטבע שלי, ולא יודע איך לגשת לעם, איך לעשות איזה קשרים כאלה, כמו שאתה אומר, שיהיה לו קל ויפה להיות קשורים עלינו, וכל הזמן להיות באיזושהי התקשרות. אני לא יודע, אבל ודאי שזה רצוי. ודאי שזה רצוי. זה גם כן יזרז את ההתפתחות שלנו האישית. כן? טוב, חברים, אנחנו בסך הכל בינתיים סיימנו את השיעור הזה בנושא איך קוראים לזה? התנגדות לקבלה. כן? וזהו. שוב, איך להגיד, כדאי מאוד להבין את ההתנגדות הזאת מצד הטבע, משורש הבריאה, ששני כוחות בבריאה, כוח רצון לקבל ורצון להשפיע, שני כוחות האלה, זה מה שהם בונים בהתקשרות ביניהם, בזמן השבירה, בזמן התיקון, וכך אנחנו צריכים לכן לראות את ההתפתחות שלנו בהתאם לזה. זהו. ונמשיך לשיעור הבא.